Olá, meus queridos, boa noite para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Meus irmãos, nós vamos fazer um vídeo um tanto breve, nós vamos ser bem objetivos num assunto. Nós vamos tomar como base a passagem de Mateus, capítulo 24 e versículo 32. Vou ler para vocês. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. A partir da leitura aqui, nós vamos fazer uma pergunta, para, em cima desta pergunta, desenvolver um estudo. A pergunta é: a parábola da figueira, de Mateus 24:32, ela aponta para o renascimento do Estado judeu em 1948. Repito, a parábola de Jesus em Mateus 24:32, a parábola da figueira, é uma profecia que teve o seu cumprimento em 1948 com a criação do Estado judeu. Bom, sabemos que os dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, por muito tempo, eles enfatizavam esta passagem. Eles diziam que quando Jesus disse isso, aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Bom, para eles, para os dispensacionalistas e pré-tribulacionistas, a figueira que representa a nação de Israel. O brotar folhas da figueira representa o renascimento do Estado judeu em 1948. Isso era muito corrente, meus irmãos, principalmente depois que o Estado de Israel foi criado em 1948, passou a ser corrente entre os dispensacionalistas, os pré-tribulacionistas, que Mateus 24:32 teve o seu cumprimento profético em 1948. Isso era muito pregado nos púlpitos, era uma interpretação muito corrente entre os escatólogos, entre os mestres da escatologia da Assembleia de Deus, por exemplo, entre os dispensacionalistas. Eu, quando aceitei a Jesus Cristo em 1993, no dia 12 de maio de 1993, isso era muito forte, esta interpretação. Eu ouvi muito nos púlpitos, ouvi muito nas cruzadas, que a parábola da figueira aqui, narrada por Jesus ou mencionada por Jesus, aponta para a criação do Estado judeu em 1948. Ainda existem pré-tribulacionistas que pregam isso, mas amenizou mais. Muitos abandonaram esta interpretação. Bom, repito, nos anos 80 para trás, nos anos 90 para trás, era forte esta ideia. Mas, com o passar do tempo, os próprios pré-tribulacionistas, eles começaram a refutar uns aos outros. Os próprios pré-tribulacionistas, eles entenderam que os seus irmãos pré estavam equivocados. Agora, este vídeo eu estou fazendo para analisar esta questão. Os pré-tribulacionistas estavam realmente equivocados? Ou será que equivocados estão aqueles que dizem que Jesus não tem em mente aqui o renascimento do Estado judeu em 1948? Bom, para isso nós vamos analisar o contexto aqui. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Mas o que levou Jesus Cristo a proferir esta parábola? O que levou, repito, Jesus a proferir esta parábola? Ora, todas as palavras elas têm um contexto, e é o contexto quem vai determinar o sentido da palavra. Então vamos aqui para o contexto. Igualmente, versículo 33, igualmente, quando virdes, ele está falando para os discípulos, representantes da igreja no período da grande tribulação,
Igualmente, quando verdes todas estas coisas, que coisas? Já eu lhes direi que coisas são essas. Sabei que Ele está próximo. Ele quem? Jesus Cristo. Ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Que geração? Historicamente falando, Cristo estava olhando para a geração dos seus dias. O que ele estava dizendo é que não passaria aquela geração de cristãos e até mesmo de judeus sem que todas estas coisas acontecessem. Em verdade vos digo que não passará esta geração, a geração dos seus dias, que ele estava falando, sem que todas estas coisas aconteçam. Tá bom, meus irmãos? Primeiro, eu quero que você entenda a interpretação no seu contexto histórico, imediato. Quando Jesus falou isso, aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Então ele usou aqui o brotar da figueira para representar algo que, igualmente, quando virdes todas estas coisas, já eu lhes mostrarei quais são estas coisas. Quando virdes estas coisas, sabei que ele está próximo. Ele quem? Cristo, Messias, ele que estava falando, as portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração. A geração que Cristo tem em mente aqui é a geração dos seus dias. Tanto a geração de cristãos como a geração de Israel, da nação de Israel. Todos aqueles que estavam ouvindo a Cristo, toda aquela geração, daquela época, eles contemplariam estes sinais, inclusive os discípulos. É isso que Cristo estava dizendo. Igualmente, quando vedes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Ora, aqui eu aproveito para lhe dizer que nestas palavras nós vemos aqui uma esperança da igreja primitiva. Qual? Todos os cristãos da igreja primitiva, eles aguardavam o retorno de Cristo para a sua própria época. Quem escreveu o Evangelho de Mateus, escreveu sob essa ótica, sob essa esperança, de que Cristo em breve voltaria, nos seus próprios dias de vida. Repito, quem escreveu o Evangelho de Mateus, não importa quem foi o escritor do Evangelho de Mateus, seja quem tenha sido, quem escreveu o Evangelho de Mateus, escreveu nesta expectativa de que Cristo voltaria em breve, na sua própria época. Ok, meus irmãos? Então vamos lá. Igualmente, quando vedes todas estas coisas. Mas que coisas Jesus Cristo está falando? Que coisas são estas que Cristo aqui está falando? Que ele usou a parábola da figueira para comparar. Porque assim como quando a figueira brota, como ele diz assim, igualmente, aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vedes todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Ora, a parábola da figueira aqui foi usada para ilustrar a proximidade da vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas esta vinda seria precedida de alguns sinais. O que Cristo disse aqui é que haverão sinais que anunciarão de perto o retorno de Cristo. Assim como, veja bem, aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Ou seja, quando os ramos da figueira se tornam tenros e brotam folhas, todos já devem saber que o verão se aproxima. Da mesma forma, quando certos sinais começarem a acontecer, os discípulos que estiverem vivos, a igreja que estiver viva no período da grande tribulação, ela saberá que o retorno de Cristo se aproxima. E quais são estas coisas que servirão de sinais? Eu vou dizer aqui para vocês. Vamos aqui para o versículo 29.
Mateus capítulo 24, versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, ou seja, depois da tribulação, digno de nota é, esta tribulação aqui, ela cairá sobre a nação de Israel. Do ponto de vista do autor sagrado, ele está falando de uma tribulação que se abaterá sobre a nação de Israel. Ok? E logo depois da aflição, da tribulação daqueles dias, logo depois da tribulação daqueles dias, o que acontecerá? O sol escurecerá. Nós temos aqui sinais. O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então nós temos sinais cósmicos. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ora, meus irmãos, estas coisas que Jesus fala aqui, igualmente quando virdes todas estas coisas que ele fala aqui, quando virdes todas estas coisas, ele está relembrando aqui a nós o que ele acabou de falar aqui em Mateus 24, 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Estas coisas aqui referem-se aos sinais do sol, na lua e nas estrelas. Tá bom? E quero dizer para vocês que quando isso tiver lugar, porque nunca teve, quando isso tiver lugar, ok? A igreja, ela estará aqui na terra ainda. Ela presenciará todas estas coisas. Do contrário, não faria sentido e não faz Cristo dá estes sinais como proximidade da sua vinda para aqueles que estiverem vivos na época. E a igreja não faz sentido ele dá esses sinais para um povo que estará aqui na terra, que é a igreja, se a igreja já foi arrebatada 7 anos antes. Não foi. Estes sinais aqui, sinais no sol, na lua e nas estrelas, foram dados por Cristo àqueles que estiverem vivos no período da grande tribulação. E é lógico que ele está falando para a igreja. Logo, não é verdade que a igreja será arrebatada 7 anos antes do retorno de Cristo. Isso é uma criação e invenção do pré-tribulacionismo, mas não da Bíblia. Então ele enviará os seus anjos, Cristo enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Os escolhidos aqui é exatamente cristãos, a igreja. Os escolhidos aqui formam a igreja, que passará por toda a grande tribulação. Essa igreja que passará pela grande tribulação, queridos, ela não só passará pela grande tribulação, mas quando estes sinais no céu, na lua, no sol e nas estrelas acontecerem, a igreja estará aqui na terra. E estes sinais, quando eles estiverem em lugar, eles dirão para a igreja que o retorno de Cristo está às portas. Estes sinais, eles não servem para indicar o dia e a hora, o mês e o ano do retorno de Cristo. Não. Porque o próprio Cristo disse aqui, Mateus 24, 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. O retorno de Cristo é algo desconhecido dos anjos, é algo desconhecido do próprio Filho, é conhecido apenas do Deus Pai. Os sinais, eles apenas indicarão que o retorno de Cristo se aproxima, está às portas. Mas os sinais não dirão o dia, a hora, o mês e o ano exatos do retorno de Cristo. Ok, meus irmãos? E ele enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos, desde os 4 ventos de uma a outra extremidade do céu. Ok? Então vamos aqui. Agora eu vou provar para você, mais uma vez, que a parábola da figueira aqui nada tem a ver com o renascimento do Estado judeu em 1948.
Esta mesma parábola nós encontramos em Mateus 13, 28 a 31. É a mesma coisa. Mas eu quero chamar você para Lucas 21, 29 a 33. Olha o que Lucas diz. Lucas 21, capítulo 21, versículo 29. Olha o que diz. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira. Ok, Mateus e Marcos falam na figueira. Mas olha o que Lucas diz mais ainda. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Aqui já muda o cenário. Ora, se a figueira representa a nação de Israel, e se o brotar da figueira representa o renascimento do Estado judeu em 1948, então as outras árvores também representam outros estados que renasceram naquele mesmo ano, em 1948. E aqui eu pergunto para você, qual foi o outro estado, além de Israel, que renasceu em 1948? Ora, veja que aqui Lucas ele fala não só da figueira, mas de todas as árvores. O que se torna incongruente pensar aqui na nação de Israel, porque se é verdade que a figueira que representa a nação de Israel, então as outras árvores representam todas as nações. E se é verdade que o brotar da figueira aqui representa o ressurgimento do Estado judeu em 1948, por semelhante modo nós temos que entender que as outras nações aqui, o processo delas, que é igual ao da figueira, representa o ressurgimento de nações em 1948, o que historicamente nunca aconteceu. Nunca aconteceu, ok, queridos? Versículo 29. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já brotam, olha, ele está falando não só da figueira, mas de todas. Quando já brotam, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as que perto está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. Ora, agora que coisas é estas que Lucas está falando? É as mesmas que Mateus fala, de uma forma diferente, mas é aqui, ó, versículo 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade, bramando o mar e as ondas. Homens desmaiarão de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. São isto que Lucas está falando. Ó. Olhai por vós mesmo. Cadê? Versículo 20, 31. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, que ele descreveu aqui, ó, no versículo 25 e 26, tá bom? Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que o reino de Deus está próximo. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Tá bom, queridos? Então, a igreja, ela estará aqui na terra, não só no período da grande tribulação, mas mesmo depois de ter terminado a grande tribulação e entrar o período dos sinais cósmicos, a igreja estará aqui. Olha o que se diz aqui, versículo 34. E olhai por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se encarreguem de glutonarias e de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Ora, como é que o dia do Senhor viria de improviso sobre a igreja se ela não está mais aqui? Ora, se a igreja tivesse sido arrebatada 7 anos antes, então este aviso não seria para a igreja, mas acontece que Cristo está dando instruções aqui exatamente para a igreja, representada nos discípulos que estavam ouvindo o seu discurso. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, aqui ele está falando para a igreja, vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas. Evitar como? Não serem pegos de surpresa quando o Filho do Homem vier. Dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e está em pé diante do Filho do Homem. Está bem aqui, meus irmãos. O brotar da figueira nada tem a ver com a recriação do Estado judeu em 1948. E aqui eu analisei para vocês que não só o brotar da figueira
nada tem a ver com o ressurgimento da nação de Israel em 1948, como também eu mostrei para os senhores que a igreja ela está presente em todo o período da grande tribulação. Inclusive, quando os sinais aqui terem lugar ou tiverem lugar, a igreja verá estes sinais. E pelos sinais que a igreja verá, ela saberá que a volta de Cristo se aproxima. Ok, queridos? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.